Graça e paz, você está no Café com Palavra, eu sou o pastor Igor Marçal e nós estamos na nossa temporada falando sobre igreja passiva versus pacífica. E então você já sabe, se não é inscrito no canal, se inscreva, ative aí as notificações e fique aí atento a todos os vídeos e atualizações que a gente vê aqui no canal. Comigo aqui, pastor Zait, da nossa equipe aqui, e pastor Welder, do Ministério Vida no Altar. Estamos aqui trocando uma ideia abençoada sobre esse tema. E agora a bola está com o nosso amado ali, pastor Zait, que vai estar nos direcionando aí nesse assunto, nesses temas bons aí. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Essa parte, agora vamos trabalhar em cima da temática aqui da igreja e o uso da tecnologia e dos meios de comunicação. Como é que a igreja pode se tornar pacífica ou passiva, né, nesse meio, né? Então, começando aqui, a pergunta que eu faço a igreja, ela deveria se envolver nos meios de comunicação, como TV, rádio, mídias sociais, na internet, ou não? Isso é algo que ela não deve participar, se envolver muito, né? Porque senão ela corre um risco de se contaminar. Como o senhor vê isso, pastor? Eu penso da seguinte forma, eu encaro, como eu encaro, né? Eu encaro todo o público, toda a realidade daquilo que hoje a internet nos possibilita alcançar através das plataformas de rede social, que hoje é muito forte, né? Hoje a questão sites, né, é secundário, o que dita realmente os canais de rede social, né? Instagram, Facebook, WhatsApp, e etc, etc, etc. Eu vejo o seguinte, para mim, eu encaro aquilo como um público, como uma seara, pronto para ser alcançada, né? Eu entendo que existe uma didática diferente da didática convencional. A forma de se comunicar com as pessoas da rede social é diferente da maneira com que a gente comunica aqui no ambiente de culto, não é? Existe um quantitativo de aspectos muito grandes, né, que tem ali no ambiente técnico, que a igreja precisa aprender a lidar com eles. Eu ainda vejo a igreja aprendendo, né, no sentido geral. Alguns já estão mais avançados do que outros, mas de forma geral a gente está engatinhando, aprendendo a se relacionar com esse público, com essa rede. Eu acho que é o lugar onde a gente precisa estar com material relevante, sabe, com de fato assim, aprendendo a se comunicar, igual nós estamos aqui, em um canal integralmente programado, projetado para o público que consome o YouTube. Estamos aqui fazendo isso. Então eu entendo que a gente precisa estar. Sobre o aspecto de influência, eu penso o seguinte: se a gente tem receio de adentrar algum tipo de círculo, seja de internet, política, economia, filosofia, o que quer que seja, com receio de ser influenciado, a gente tem que questionar até a nossa conversão, né? Então tem que, peraí, por que eu vou ser influenciado, né? Então eu penso que não, nós temos que aprender a lidar com essa ferramenta já é muito utilizada para, por exemplo, um dos grandes motivadores desse meu projeto voltado para redes sociais é porque a gente viu uma série de conteúdo desinformando tanto as pessoas, sabe, trazendo tanta coisa nada a ver, tanto conteúdo ruim. Falei, bom, vamos trabalhar para gerar conteúdo bom então. E aí cabe a quem está lá, né, do outro lado, você que está nos assistindo, escolher o que você vai se alimentar ou não. Então eu acho que sim, nós temos que estar, a igreja precisa aprender a gerar mecanismos ministeriais. Por exemplo, o Café com Palavra é uma atividade ministerial do Ministério Elim. E ele é integralmente projetado para a rede social.
E a gente tem outras plataformas, são totalmente digitais, que tem esse objetivo mesmo, atender um público que está digital. A escola ministerial é outro exemplo disso, que é uma atividade integralmente, totalmente online, totalmente voltada ao público que está nesse lugar. Então, eu acredito que sim, nós temos que estar ali. E o senhor, pastor Hélio, qual a sua opinião sobre isso? A igreja vai se tornar passiva se ela não entrar nessas áreas? Eu penso que a igreja precisa abraçar essa área, sim, principalmente pela desinformação que hoje tem no meio digital, muito conteúdo que quebra completamente princípios bíblicos, né? E que tem causado uma certa relevância e tem tido uma grande audiência, principalmente de jovens, né? Que amanhã esses jovens estarão pastoreando igrejas, estarão cuidando de pessoas. Agora, com que base, né? Então, assim, é importante sim estar nesse ambiente. Não estar, é muito perigoso não estar. Agora, eu penso que nós precisamos deixar bem claro que esse ambiente virtual, ela não pode substituir o ambiente físico. Porque, assim, o que eu acredito que Deus, ele preza pela comunhão, o estar próximo, o estar junto, né? Então, é uma linha, assim, muito tênue aí do que é virtual e do que é real, né? Nós sabemos que tem um público virtual, mas até que nível esse público virtual ele é sério? Entende? Eu digo isso mais como um remédio para quem está ministrando desse lado de cá. Não tem como eu avaliar lá, eu avalio aqui. Por quê? Eu não posso criar uma expectativa dentro desse ponto onde eu estou agregando ao reino, Porém, eu preciso deixar muito claro isso para as pessoas que nos assistem, né? Você precisa procurar uma igreja, você precisa ter um pastor, você precisa ser discipulado por alguém, porque hoje tem pessoas que congregam virtualmente. Entende? Então a gente precisa entender esse ponto. Quem está do lado de cá precisa, eu penso que precisa estar a todo momento orientando essas pessoas assim, né? Porque hoje, por exemplo, você consegue ter discípulos virtuais, você entende? Mas a efetividade desse discipulado, como ela está acontecendo? Não tem como eu avaliar isso. A não ser que a pessoa chegue próxima, ela vem, ela se apresente a nós. Mas é importante, assim, pastor, nós entrarmos nesse ambiente virtual, entendendo esses pontos e sempre sinalizando isso para quem nos assiste, a importância dele ir para uma igreja, dele congregar. Certo. Então, assim, nós temos hoje várias mídias, né, que são plataformas de comunicação e que se difundiram rapidamente. As pessoas elas se adaptam rapidamente a essas plataformas, como Facebook, Instagram, né, o Twitter. E na visão de vocês, assim, a gente deve aderir a todas essas plataformas para a nossa vida cotidiana. Elas estão trazendo realmente benefícios para nós, e dentro dessa perspectiva, como a gente também lida com aquilo que vem de informação ou trazem assuntos que militam contra a nossa fé, né, que tentam enfraquecer a nossa fé. A gente, como igreja, tem que ficar pacífico ali, né, sem dar nenhuma resposta, para não criar um conflito no ambiente virtual, ou devemos ter um posicionamento também nesse ambiente? Pastor. Então, um dos aspectos dos quais eu tenho muito receio dentro do que você está pontuando é da questão do nível de
de verdade, né, de propósito que a gente dá a esses meios, a essas ferramentas todas que nos são postas, né? Por exemplo, o que eu estou querendo falar é o seguinte: a criação de um perfil, né, seja ele em qualquer uma dessas redes sociais que existem, elas sempre vão ter um aspecto de tentação substitutivo, igual a pastora estava falando. Eu me acostumar tanto a uma imagem criada no computador, né, e manter aquela imagem virtual, para mim esse é o perigo, de manter aquela imagem virtual que é completamente incoerente ou desconexa da minha realidade, do aspecto real da minha vida. Então, o primeiro perigo que eu vejo é esse aí, tá? De a gente criar esse perfil substitutivo, onde eu começo a substituir coisas, começo a congregar virtualmente, ter relações virtuais apenas, e aí isso começa a ser um problema, o primeiro aspecto. O segundo é sobre a questão dos conflitos. Eu entendo o seguinte, para mim, tá? O processo de estar ali na rede social, eu preciso avaliar quais guerras fazem sentido combater. Existe gente que tem como profissão comentar posts, né, parece, né? Alguém não pode postar alguma coisa que ele já quer comentar embaixo. Eu penso muito antes de fazer qualquer tipo de comentário, mas às vezes eu faço questão de fazer. Às vezes já fui até alvo de muitas críticas por alguns comentários que fiz. Por que os fiz? Porque achei pertinente para que aquele assunto ali, as pessoas que estavam envoltas naquele assunto ali, tivessem um ponto de vista diferente, ou não para ser diferente, mas para trazer ali o que eu acreditava. Então eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade, não é fácil ter. A tendência é a gente ser tentado em querer entrar em qualquer tipo de coisa, qualquer polêmica lá, colocou lá, a gente quer opinar, quer ter opinião para tudo, quer ter juízo para tudo. Então eu penso assim, cristão, vou falar para o cristão que quer entender como que ele deve relacionar aí com a rede social. Para mim, tá? Um conselho do que eu faço. Primeiro, coerência com quem você é. Coerência com aquilo que você está colocando ali na sua rede social. Sabe? Muito cuidado com essa perspectiva de criar uma imagem daquilo que você não é. Primeiro ponto. Segundo ponto, a apologética dentro da rede social, eu acho ela relevante em alguns momentos. Né? Mas você tem que saber até onde isso vai ser frutífero ou não. Sabe? Tem coisas que, sabe, eu já em alguns momentos respondi comentários de pessoas criticando ou não, mas chega um momento que eu falo, cara, daqui para frente não vai ter qualquer tipo de fruto, então dali para mim encerra. Então eu entendo isso, a questão da passividade e a questão de ser pacífico. Às vezes você percebe que ele não está frutificando mais, não está trazendo, sabe, clareza. Então não é ser passivo com as pessoas que estão falando. Chega uma hora que você vê, não, isso aqui não vai dar em nada, não há necessidade de dar continuidade a isso. Eu acho que tem que ter esse feeling de maturidade aí. E o senhor, pastor Elmo? A internet é um campo perigoso, né? Eu acho que é um campo perigoso, mas é um campo também que deve ser explorado. Dentro dessa questão da maturidade, né? Essa questão de responder ou não, que está sendo dito, comentário, eu fico com o que Paulo disse a Timóteo, né? Muito das nas conversações, que não produz, que não testifica, que não frutifica, não vale a pena perder tempo com isso. Mas existem pessoas que precisam dessa voz, né? Apesar de que a internet é um Facebook, gosta, né? Aí, quando você quiser, tem de tudo, e se você quiser, tem. Né? E eu acho que o que vai mais nos direcionar é o propósito. Qual o propósito? Para que nós estamos gravando? Para quê? Para quem? Né? É muito óbvio que nós estamos conversando aqui, irmãos, é para alguém que de fato nasceu de novo ou queira nascer. Entende? Então
Então, assim, o propósito determina muito o público, quem vai ouvir, quem vai assistir, quem vai gostar, quem vai dar o like, quem vai dar o dislike, quem vai comentar, quem não vai, né? Certa vez nós estávamos numa transmissão e trazendo um estudo sobre os atributos de Deus, e de repente entrou um cara lá e começou a dizer que era heresia e tal, mas, assim, nós tínhamos certeza que não era. Assim. Por quê? Porque nós estávamos pautados na palavra. Então, uma outra coisa que eu percebo assim, cara, você vai gravar, você vai direcionar isso na internet, então saiba o que você está falando. Assim. Não vai falar qualquer coisa ou simplesmente o que vem à sua cabeça. Aí eu penso, não. Você pensa que não vai vir, é certo, porque como diz, pode nascer muitas heresias ou até mesmo distorções daquilo que você não falou. O que nós falamos aqui, facilmente, alguém pega, edita, joga de uma forma tendenciosa que causa um transtorno. Né? Então nós temos que estar cientes desse ambiente onde a gente entra, né? Aquelas guerras que nós estamos falando, é um outro nível de guerra, que está entendendo? Desde saber interpretar o que estamos dizendo, que discernimento se eu respondo ou não respondo, se eu entro nesse baixo momento, entendeu? Deixa eu pensar tudo isso. Ok. Ainda uma última pergunta aqui sobre esse ambiente virtual e das mídias também. Né? Quero entrar na questão do se a igreja ela vai ser omissa se, por exemplo, ela não usar todos os recursos disponíveis, né? As últimas tecnologias, os últimos recursos. Hoje nós temos realidade aumentada, QR Code. Se a igreja não usar, por exemplo, o melhor equipamento de som na sua transmissão, os melhores instrumentos, né? E gastar dinheiro nisso é conveniente, a igreja vai ser omissa se ela não apresentar da melhor estrutura quando ela estiver nas redes sociais, ou não, essa questão é só acessória mesmo? Interessante essa pergunta, é boa, né? Muito boa. Se vai haver passividade das igrejas, pode ser interpretado como passividade as igrejas não entrarem nesse tipo de ambiente, né? Eu penso assim, eu acho que não, deixa eu responder logo, né? E vou explicar a razão da minha resposta. Eu penso que a gente tem que ir até onde a nossa força nos capacita a ir, né? Como eu disse, e o pastor Helder também falou isso bem mais do que eu, a ação proposta para a internet, ela é um braço, ela não é o todo. Ainda a maior parte e o mais relevante, sem sombra de dúvida, é o presencial, é o contato, é o olho no olho. Existe esse braço a mais. Para mim, o campo internet ele é para evangelismo e ensino, não é nem para pastoreio, não se pastoreia ninguém pela internet, isso é impossível fazer. Então, até mesmo a vivência do profético é mais difícil, apesar de que a gente consegue se conectar muito, né, ao que está acontecendo. Às vezes você vê um vídeo, você vê um ambiente, você percebe que há algo ali ocorrendo, mas você só está vendo. Às vezes você até consegue se conectar também, dá, é possível, né? Mas o pastoreio não dá. Pastoreio é olho no olho, é pele, é contato. Então, é um braço, é uma porta, e cada um vai com a sua força. Eu acho que é uma linha tênue quando eu começo a transformar isso vamos dizer, o carro-chefe daquilo que a gente quer fazer. Eu acho que é aí que começam os equívocos. É aí que começa o processo do culto show. Entendeu? Por exemplo, luz, a gente tem luz aqui, mas quando essa luz começa a ser a principal prioridade, eu já me perdi. Eu já entrei na parte da busca por uma coisa mais midiática, entendeu? Então, o líder, o grupo de governo que ali administra aquele lugar tem que ter
consciência sobre a maneira com a qual a gente administra os recursos da obra. Recurso, eu falo de recursos humanos e recursos financeiros. Então, assim, vamos investir? Vamos, por exemplo, nós investimos em um programa de streaming, não é? Mas, e equipamento, mas eu jamais iria comprometer o caixa voltado à prática de atos de justiça e missões, enfraquecer para poder fazer isso. Fizemos porque tínhamos isso disponível para fazer. Mas em nenhum momento era coisa que, se não tivermos, se não fizermos, se não tivermos o melhor equipamento. Não temos um equipamento profissional, temos algumas coisas que servem, outras são improvisadas, e assim vai, está funcionando, está sendo bom. Se tivermos condições de ter um equipamento melhor, ok, vamos ter. Mas não é nada desesperador, não é nada, se não tivermos, estamos fora, temos que fazer bem feito, temos que gastar milhões de reais para fazer uma live. Não, nada disso. Acredito que não é por aí, não. A gente tem que ir de acordo com aquilo que nós temos capacidade de fazer, e é isso. Pastor Helder, quais são as suas considerações sobre esse assunto? Então, meu irmão, eu penso assim, se você tem a condição de fazer o melhor, faça. Agora, eu observo muito o que diz lá em Tiago. A verdadeira religião, socorrer órfãos e viúvas na sua necessidade. Se tudo que eu faço enquanto religião estiver subtraindo esse socorro, eu já saí do propósito. É a visão que eu tenho. Vamos aqui investir, né, em luz, palco, LED, etc. e tal. Vamos. Qual o propósito? Provocar um ilusionismo, provocar um sensacionalismo, trazer um toque nas emoções das pessoas, substituir a unção. A gente tem que ter essa percepção. Não estamos aqui para fazer um show gospel. Não é isso. Né? Mas também não podemos aqui viver aquele ambiente franciscano, né? Ou tem que ser... Não é isso. É a medida, é a dosagem certa, entendeu? Como o pastor falou, temos equipamento que está servindo, tem outros que é improvisado, e se chegar à condição de trocar o improvisado por algo ideal, vai acontecer, e que não podemos colocar em xeque essa questão, né? Deixar de socorrer pessoas, endividar a igreja, como, né, há relatos, né, que muitos fazem, endividam a igreja de uma forma extrema para trazer uma impressão.